Olá, boa noite, boa noite. Bom, hoje fazendo mais um episódio desse diário. Estamos no terceiro dia de estudo das estruturas melódicas do Jerry Bergonzi. É um método que serve para desenvolver habilidades na improvisação. Então, é um método muito legal, que muita gente tem, que ele tem se espalhado. Foi lançado na década de 90. Ele faz parte de uma série chamada Inside the Improvisation, se eu não me engano. Ontem eu também não lembrava exatamente, hoje nem olhei novamente. Mas este que nós estamos trabalhando é o volume 1, chamado Estruturas Melódicas, volume 1. E é bem interessante. Se você me acompanha, tem aí no canal, no YouTube, os outros vídeos do diário. Então você pode ver aí. Hoje foi lançado o de 2 dias atrás, amanhã vai ser lançado o de ontem e este vai ser lançado depois, né? A gente tem um delayzinho aí para ir trabalhando algumas coisas e eu vou sempre anotando algumas questões, algumas coisas que eu vou fazendo a cada dia. Cada dia é um novo dia, eu faço um trabalho diferente, vamos evoluindo, né? E o que permanece? Permanece a utilização dos playbacks que eu criei, fazendo um acompanhamento pelo círculo de quartas no iReal Pro. De novo, é um aplicativo que funciona muito bem, serve muito bem. Ele é pago, mas vale cada centavo. Tá? Recomendo que o tenham. Ele é uma excelente ferramenta para estudar, até para trabalhar tocando às vezes, né? Mas o fato não é esse. O que eu quero comentar com vocês é que, como eu disse ontem, já estamos trabalhando aí algumas permutações, né? E vamos fazer isso pelas próximas 2 semanas, né? Aliás, essa semana e mais a semana que vem. Por quê? Por que eu vou escolher várias permutações, não todas as permutações, porque são muitas realmente, e o próprio Bergonzi avisa no livro que não é necessário estudar todas em profundidade. Estudando algumas com uma certa profundidade já é algo bom para desenvolvermos e conseguirmos ir incorporando isso na nossa linguagem de improvisação e outras permutações vão começar a aparecer sozinhas, uma vez que algumas delas são como inversões de uma das que a gente está trabalhando. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente, né? Mas as que até hoje eu tinha trabalhado 2 permutações para os maiores e 2 para os menores. Eu decidi pegar mais 2 para os maiores e mais 2 para os menores hoje, só que acabei estudando mais em profundidade só uma para os maiores e uma para os menores. Por quê? Porque algumas dessas permutações são mais inteligíveis ou mais fáceis de alguma forma. Não sei se fisicamente mais fáceis de tocar, não necessariamente, mas sim mais fáceis de pegar, né? De ter aí no ouvido, são mais fáceis da gente decorar, sem ter que pensar no número necessariamente, embora, como eu disse, sempre no começo a gente vai pensando no número, vai vendo a estrutura do acorde e vai olhando, vai pensando nos números propostos por essa permutação e a gente vai tocando sobre cada um dos acordes. Essa ideia. Tá? É isso que eu venho fazendo. Só que é muito importante que a gente comece a incorporar isso também pelo som, lembrar da linha melódica, porque afinal, quando a gente estiver improvisando, depois, a ideia não é ficar pensando, agora eu vou tocar isso, agora eu vou tocar esse número, esse outro número, essa nota, esse acorde, essa escala. Não. É ter tudo tão bem incorporado que a linha melódica só surge, né? E esses padrões devem estar disponíveis dessa forma, a partir do som, e aí a gente consegue realmente fluir um pouco mais com a expressividade. Pelo menos é o meu ponto de vista, acredito e, aliás, sei
que existem pessoas que concordam, grandes músicos que concordam, então podemos olhar isso dessa forma. Tá? Então, temos essa ideia. E, especificamente, as permutações que eu trabalhei hoje foram para os maiores e dominantes, a 3, 5, 2, 1, e para os menores, em todas as suas versões, inclusive os diminutos, com que a gente vai fazendo as variações, né, trabalhei a 4, 1, 5, 3. O que essas permutações têm em comum que as tornam um pouquinho mais difíceis? Bom, primeiro, do ponto de vista técnico, físico do instrumento, elas têm um salto de quarta, que já acaba sendo um salto um pouquinho maior, né? Só que é um salto de quarta descendente. O que isso tem a ver? Bom, muitas vezes, se você não tiver a coluna de ar bem trabalhada, pode ser que ela falhe, né, a partir desse salto. Intervalos, como de quarta, quinta, sexta e tal. Se você não tiver a coluna de ar bem trabalhada, provavelmente esse intervalo vai falhar. E isso não é uma coisa boa. Então, como eu disse, nós pegamos esses exercícios e fazemos eles lentamente, com muita precisão, para trabalhando bem a sonoridade, os intervalos, e tentando incorporar já essa sonoridade dessa linha melódica de uma forma que já fique pronta, né? A gente já trabalhou bem, não precisa, estou pegando só para memorizar, aí depois eu vou trabalhar para ver se soa bem. Não, já estou trabalhando bem desde o início, e isso facilita muito o processo. Então, quando a gente chega lá na frente, não tem muita coisa resolvida, a gente já chega com menos vícios, né? Ou sem vícios, de preferência. Certo? Então, essa dificuldade que eu encontrei nesses dois, que tem esse salto descendente, né? E, especificamente no padrão 4-1-5-3, que é utilizado para os acordes menores, eu achei ele um pouquinho menos inteligível. Eu tive mais dificuldade para pegar, então utilizei algumas estratégias. A primeira é tocar mais lento. É aquela coisa que a gente sempre tem que fazer, tocar mais lento para ir colocando. Depois, como ainda assim eu não coloquei muito mais lento, vamos supor, o playback estava a 100 BPM, coloquei ele a 90. Dá uma diferença significativa, mas eu vi que não era isso que estava pegando, porque as notas eu sei tocar. Era mais uma questão de entender a sonoridade da linha. Isso eu custei um pouquinho a perceber, esse detalhe. A questão de entender a lógica dessa linha, a sonoridade, como é que ela soa, a identidade sonora dessa linha, que é diferente das outras. Então, por mais que eu tenha a habilidade de tocar as notas e tal, ao não entender a sonoridade dessa linha, fica mais difícil de fazer isso só com a imaginação, ou com a memória, passando de um tom para o outro, principalmente naquelas tonalidades que são as enarmônicas, que a gente tem mais alterações e tal, então que às vezes você pensa em bemóis, às vezes pensa em sustenidos, então acaba sendo mais informação para lidar. Então é importante sim entender a sonoridade, a lógica sonora da linha melódica que a gente está tocando. Tá? E como eu disse, são só 4 notas, imagine se fossem mais. Então são só 4 notas, o que torna isso um pouquinho mais fácil. Eu consigo trabalhar com um material bem restrito e vou trabalhar com a métrica igual, então primeiro com semínimas e depois com colcheias, foi o que eu fiz. Só que mesmo assim, tocando mais lento, não resolvia. Como não era um problema de digitação, eu não fiz aquela outra técnica que é de mudar a métrica, enfim, não foi por aí a solução que eu encontrei. Mas sim começar a cantar os intervalos. Então, por exemplo, eu tocava a primeira nota e conseguia tocar, e ia cantando as demais, depois tocava. Às vezes eu tocava a primeira nota, aí cantava o primeiro intervalo, tocava esse intervalo, cantava o segundo intervalo, tocava o segundo intervalo e assim por diante até completar a linha, e depois tocava a frase inteira.
Outra coisa que depois eu comecei a fazer foi colocar o acorde, aliás, tocar a fundamental do acorde e cantar a primeira linha, a primeira nota dessa linha melódica, desse padrão. Ou seja, o quarto grau. Aí eu fazia a quarta, dava a fundamental com o instrumento, aí eu cantava a quarta, depois voltava para a fundamental, depois ia para a quinta e depois descia para a terça menor. Ok? Esse é um exercício. Isso me ajudou muito, porque eu fui fazendo isso em todas as tonalidades, e aí depois eu consegui realmente entender a lógica dessa linha melódica. Então, tá aí uma boa coisa quando a gente tem uma dificuldade e percebe. Muito importante, tem que perceber qual é a dificuldade, certo? Eu custei a perceber que era uma situação de falta de entendimento da sonoridade dessa linha melódica. Então, a gente tem que aprender a detectar o porquê dos erros, o porquê das dificuldades, qual é a dificuldade. Então, o entendimento da linha melódica, o entendimento da sonoridade era o que estava faltando. Então, eu cantei pelos intervalos, aí comecei a encontrar realmente essa lógica e depois ficou muito mais fácil e consegui desenvolver o exercício. Só que eu gastei bastante tempo com isso, então não consegui pegar as outras duas permutações que tinha me proposto para hoje. Elas ficaram para amanhã, acredito que vai ficar mais fácil, tá certo? Então, basicamente o trabalho de hoje foi isso, além de que inicialmente, mais cedo, eu dei uma passada nas permutações que já tinha trabalhado, sem acompanhamento e com acompanhamento, em todos os acordes. Então eu fiz primeiro hoje um treino que foi que passou por todo o trabalho que eu fiz nos últimos 2 dias, só que como eu já incorporei mais essas permutações, ficou muito mais rápido, certo? E assim eu pretendo que amanhã essa que eu toquei hoje já esteja mais fácil, mais incorporada e tudo mais. A ideia é pegar várias outras entre essa semana e a semana que vem, e nesse trabalho de 2 semanas, completar o primeiro capítulo do livro, que trata-se justamente dessa apresentação das permutações, escolher uma, de escolher a outra, de tocar primeiro com uma, depois com a outra, e aplicando também em algumas músicas. O livro traz uns exemplos, mas eu estendi esse trabalho a alguns standards. Os que eu trabalhei nos últimos dias foram All of Me, All the Things You Are e Autumn Leaves, que tem aí tem umas progressões bem interessantes, com vários tipos de acordes e com uma quantidade, uma densidade de acordes progressiva. Ou seja, a primeira música que eu mencionei, All of Me, tem uma densidade de acordes menor que All the Things You Are, que também tem tom maior, e Autumn Leaves tem uma densidade média entre as duas, né? Na verdade ela é mais próxima de All of Me do que de All the Things You Are, mas tem a vantagem, tem a situação que ela transita pelo 251 maior e menor bastante. A música é em tom menor, só que tem uma parte aí que ela transita pelo maior, né? Então, aplicando essas permutações a várias situações, a gente vai incorporando isso mais rapidamente. A ideia é trabalhar, de novo, nessa semana e na semana que vem, dessa forma, incorporando mais permutações e escolhendo quais serão as principais com as quais eu vou continuar o estudo do livro, e que vocês podem me acompanhar por aqui e principalmente no YouTube, porque eu estou fazendo a live por aqui, né? Esse é um diário que eu estou fazendo para fazer as minhas anotações, mas que eu vou tirar daqui e vou colocar lá no YouTube. Então, pode me seguir lá. Emiliano Garcia Sax está lá, e você pode ver, pode deixar suas recomendações, suas opiniões, sugestões, perguntas, dúvidas e por aí vai. Certo? Então, recapitulando, cuidado na parte física com o instrumento, cuidado com os saltos maiores do que um salto de terça, eles às vezes
Se você não está com a coluna de ar bem preparada, bem controlada, pode falhar. E essas duas permutações que eu trabalhei hoje têm isso. Então, se liga aí. Outra coisa é essa questão de quando a gente não consegue tocar uma linha melódica, descobrir qual é de fato o problema, qual é a dificuldade, onde é que está o erro e buscar a melhor estratégia para resolver esse erro. A estratégia que eu encontrei foi cantar os intervalos dessa linha, desse padrão, em cada um dos tons, sobre cada um dos acordes, para poder entender a lógica dessa linha melódica, desse padrão. Isso resolveu o meu problema. Às vezes, a dificuldade que você vai encontrar pode ser outra, então tem que ter essa capacidade que a gente adquire, na verdade, só com o tempo, com a experiência de tocar, de estudar, de fazer aula. Então, se você ainda não tem essa experiência toda, converse com alguém que sabe mais, que está nessa estrada mais tempo. Pode me mandar uma mensagem, na medida do possível eu sempre respondo e posso demorar um pouquinho, mas sempre tento colaborar, mesmo que seja através de um vídeo como esse, tá bom? Então é isso, muito obrigado, esse foi o diário de hoje e boa noite, tchau!